Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, nosso fechamento semanal. O que a gente tem para analisar diretaço aqui? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente teve uma alta excepcional de 10% essa semana, certo? Muito causado pelo hype que foi, né, a entrada de capital absurda que aconteceu por causa da situação do Cointelegraph. Não só isso, obviamente, o próprio gráfico em si já demonstrava uma possibilidade de alta. Obviamente, no diário ele já não demonstrava tanto, mas lembre-se que eu tinha dito para vocês que ele poderia formar um N, né? Eu esperava mais uma pernada até a próxima região dos 26, onde eu me posicionaria para essa eventual alta. Talvez não nessa magnitude, eu iria fechar as minhas operações próximos à máxima região dos 28, mas acabou que deu essa pernadaça, mas não que essa seja uma pernada completamente fora da análise técnica, né? Nesse cenário, o que a gente precisa entender? Primeiramente, vamos esmiuçar as coisas. A gente olha para a nossa Fibonacci e entende que estamos em uma zona crítica. Por quê? A 786, que é a zona que a gente já conhece como uma zona mais importante da Fibonacci, está nesse momento em reteste. Ela foi retestada 30.300. Nesse momento, ela busca segurar o gráfico. Se ela segurar o gráfico, a probabilidade de nós confirmarmos o ombro, cabeça, ombro que todo mundo está falando, acaba como sendo real. Porém, antes que esse ombro, cabeça, ombro seja confirmado, nós teremos a perda da nossa lateralização lá em $25.000 por unidade. Por que eu estou dizendo isso? Que um evento vai acontecer antes do outro. Por quê? A probabilidade disso aqui andar de lado é maior do que disso aqui confirmar um ombro, cabeça, ombro. Por quê? Porque todo mundo está esperando um ombro, cabeça, ombro. Eu e você já sabemos o que acontece quando todo mundo espera uma mesma coisa do mercado cripto. Geralmente acontece o inverso. Geralmente todo mundo que está apostando nessa coisa fica completamente vendido no lance. O que corrobora para isso que eu estou falando é o volume baixíssimo, porco. Compara com os volumes lá de baixo, onde teve entrada de institucionais, onde teve realmente a galera da grana metendo a mão. Observa o volume como foi excepcionalmente alto. E agora o volume nessa região, que já é o que nós chamamos de região de resistência, certo? Como ele está fraco. Então essa alta aqui, por mais bonita que tenha sido, foi uma alta causada por varejo, sem instituições gigantescas entrando aqui, certo? O que coloca, obviamente, a região dos 25 mil, que foi a última região onde teve um volume expressivo, como zona melhor de compra possível. Qualquer coisa próximo disso, meu conselho para você é encha a carteira. Qualquer coisa longe disso, meu conselho para você é ou venda ou não faça nada, depende da sua metodologia, beleza? Graficamente falando, a gente tem outra coisa que a gente precisa analisar também, que é essa linha de tendência que vem desde o fundo. Se a gente ligar esses últimos dois fundos do Bitcoin, que são as últimas duas zonas de suporte, observa como, caso o gráfico continue o processo de alta, ele vai encontrar agora na zona dos 32 mil a 31 mil, né, entre 31 e 32 mil, uma zona de resistência expressiva. Por quê? Porque ele vai encontrar a base da linha. É bem comum quando você tem uma linha de tendência, a partir do momento que essa linha de tendência é rompida, ela seja retestada depois como suporte. Isso também entra, deixa eu melhorar esse desenho, em uma segunda análise. Você tem uma linha de tendência, e aí você tem topos, depois você perde o fundo. Quando você retesta, você faz duas coisas. A primeira, você retesta a linha pela parte de baixo. A segunda, você transforma a linha em um topo duplo, que é basicamente o que pode acontecer recentemente. Recentemente não, o que pode acontecer futuramente. Isso também é possível. O gráfico busca essa região aqui, 32, 31 mil, confirma isso aqui como um topo duplo e aí pode começar o processo de retração de novo, volta até o fundo, região dos 25. Bitcoin Wisdom confirma isso como factível. Haja vista que 31 mil começa a ter uma quantidade absurda de ordens. Então,
o mercado espera que a região dos 31 mil seja retestada. E aí, se essa região for retestada, pode confirmar esse padrão. Ok, que 31 mil está um pouco longe da linha de tendência ainda, mas né, pavio é pavio, pode subir um pouco e depois começar a cair. O ponto é, 31 mil é uma zona complicada, vale a pena a gente ficar de olho muito sério nessa zona para de repente pegar uma volta. Eu não sei se dependendo desse hype aqui vai ser interessante a gente entrar em operações vendidas agora. Eu acho que vale a pena a gente estar olhando aqui pro diário ou pro 4 horas esperando o primeiro fundo descendente. O que é um fundo descendente, Felipe? Primeira formação, buscou um topo duplo, buscou um topo descendente. De repente, nesse primeiro topo descendente aqui, a gente queira se posicionar, pegando posições vendidas, pensando na volta até próximo a 21 mil. Então, a gente vai ter que esperar bastante até pegar uma confirmação real. Por quê? Porque na formação do primeiro topo, a gente não sabe que já é uma tendência de baixa em formação. Nós não sabemos. Na formação do topo duplo, a gente não sabe se a hype da alta já acabou. Então, na formação do topo descendente, a gente vai ter uma confirmação bem mais propícia, né, probabilística para a gente entrar pensando em venda. Então, não vai ser necessária a formação de um topo apenas ou de um topo duplo. Talvez no primeiro topo descendente, que aí o gráfico vai começar a fazer topos e fundos descendentes e deixa o nosso cenário mais atrativo para operações vendidas. Caso contrário, a gente continua no cenário de olhar e bater palma para cada alta do Bitcoin. Né? Link está batendo $10, perdeu aquela nossa lateralização, então nesse momento a gente sabia que uma hora isso ia acabar. Para mim que vendi em 8,50 é muito triste, mas amém, também a gente pegou, toda vez que chegava lá no fundo a gente pegava para hold e um pouquinho para swing trade. O swing trade a gente já fechou, o hold a gente está lá comprado a 5 e pouco, sorrindo, pulando de alegria, como tem que ser. Então a gente tem essa análise gráfica, certo? Para ficar de olho, a gente tem essa análise gráfica para ficar de olho. A gente tem a zona dos 31 mil como zona de extrema possibilidade de toque, certo? E possivelmente 32 mil fazendo o topo máximo aí dessa situação. Vale lembrar, a média de 20 ainda está acima da média de 50, onde o gráfico inclusive sentou em cima antes de fazer essa alta. Então nesse momento não tem porquê a gente querer, embora o gráfico esteja dando sinais de desgaste, a gente querer se posicionar errado, principalmente. Lembra do que eu falei? A lateralização termina lá em cima, 32, e até lá embaixo em 25. 20% para baixo tu não mexe, 20% para cima, ou melhor, 20% para baixo você quer comprar, 20% para cima você quer vender, o meio do caminho você não faz nada, e o meio do caminho é exatamente onde nós estamos agora. Como é que eu sei disso que você acabou de falar, Felipe? Simples, tu liga a Fibonacci. Ligou a Fibonacci, tu vai ver aqui, ó, onde é que é 0,23? Lá em 26.500. O que tiver abaixo de 26.500, tu pode comprar, que é uma boa zona de compra. Tudo que tiver acima da 786, tu pode vender, que é uma boa zona de venda, dentro de uma configuração de venda. Qual que é a configuração de venda? Aquela que eu acabei de citar, topo descendente, certo? No mais, a gente aguarda. Pode ser que nesse momento rompa tudo, continue subindo ao infinito e além. Eu não vou reclamar, pelo contrário, eu vou bater palma, vai Bitcoin. Por quê? Porque nós aproveitamos essas zonas de baixo para acumulação. A gente não perdeu essa oportunidade, conforme eu disse para vocês. Bitcoin formou suporte, é compra. Esse é o lema desse canal, é assim que a gente age aqui. Certo? Dando uma passadinha rápida aqui no calendário econômico, durante essa semana a gente tem o mais importante. A gente tem aqui dados do PMI na terça-feira, mas eles não tendem, a minha humilde opinião, a mover tanto o mercado. O problema está aqui na quarta-feira, quando a gente tem falas do Jerome Powell. Por quê? Porque a gente teve dados horrorosos, macros, né, ao longo do mês, e tá todo mundo querendo saber do Jerome Powell como que vai ficar a economia americana com os Estados Unidos enviando ajudas internacionais para a situação de Israel e da Ucrânia. Então, eu acredito que essas pautas vão ser colocadas na mesa, e aí a gente vai ter uma noçãozinha do que pode acontecer com quais são os planos do Federal Reserve, como é que eles estão encarando essa situação, certo? E isso pode impactar o mercado positivamente ou negativamente. Mais provável, considerando que a gente já sabe de dados macros até agora, que seja negativamente, né? Vamos ser sinceros, vamos ser aqui razoável. No mais,
PCI, né? PCI e gastos das famílias, né? Personal income é o gasto das famílias, como é que está sendo, né? Tanto a entrada quanto o gasto das famílias. Índice importantíssimo, vai sair na sexta-feira. E no mais são as duas coisas mais importantes que a gente tem para ficar de olho essa semana, um na quarta, um na sexta. Vamos dar uma passada rápida pelo Ethereum e ver como que está a situação aqui. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Ethereum ainda segue a sua cunha. E ele está fazendo uma cunha dentro de outra cunha, que é basicamente uma cunha menorzinha aqui, né? Mas a cunha principal é essa aqui, essa lateralização. Vale lembrar, é uma cunha para alta, é uma cunha de alta. Então não tem por que a gente pensar em ficar vendido no Ethereum. Pelo contrário, o Ethereum é buscar todas as proximidades com essa linha aqui, que agora está lá perto da zona dos 1.500, e adicionar posições. Essa cunha aqui vai romper para cima inevitavelmente. A zona principal de suporte do Ethereum está próximo justamente da zona dos 1.500. Então, se retestar essa zona aqui, é compra no Ethereum sem pensar duas vezes. Se perder essa zona, é compra também no Ethereum, porque o Ethereum tem suporte em 1.500, tem suporte em 1.200 e tem suporte em 1.000. E dificilmente alguém vai ter comprado Ethereum melhor do que a gente. Por que eu digo a gente? Porque quando estava em $880, exatamente aqui, eu fiz um post lá no Instagram falando para mim e para você, compre Ethereum agora, né? Eu postei minha boleta lá comprando Ethereum ao vivo com vocês e nós estamos carregando esse lucro desde então, né? Eu não vendi o Ethereum que eu comprei aqui, eu comprei aproximadamente em $900. Estamos aqui com 84% de lucro, tendo batido aí, né, ao longo desta nobre caminhada 130%, mas a gente não vai vender porque para mim eu comprei no melhor preço possível, né? As probabilidades de eu ter comprado o fundo do Ethereum é altíssima. E eu disse para vocês, nada do que eu faço para depois falar. Eu não gosto dessa metodologia. Não vou fazer, se der certo eu vou trazer pro pessoal, não. Eu falei ao vivo, quem quiser me segue, quem não quiser tá certíssimo em não querer me seguir. Você não tem que sair seguindo qualquer doido da internet mesmo. Mas, quando eu fiz, eu falei, ó, estou comprando Ethereum porque para mim isso aqui é a melhor oportunidade do ano. E foi, de fato, tem se provado. Mas para quem não comprou, 1.500 é uma zona interessantíssima de entrada. Os outros dados macros a gente analisou ontem, né? A gente analisou ontem e não tem muito o que a gente analisar de novo. Ouro, né? Ouro entrou em queda aqui, interessante. S&P Futuros eu não botei aqui na nossa análise. Ouro entrou em queda. Mas é basicamente isso que a gente tem, né? O Bitcoin essa semana tende a confirmar aí algumas coisas que a gente está esperando dele. E no mais, é o que nós temos, certo? Se foi útil para você, não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você quer fazer isso aqui exatamente como eu faço, não esquece, link está aí na descrição, certo? Última página, tem lá tudo que você precisa para dominar o universo cripto. E é isso. Valeu. Tamo junto.